Tarde da noite o Prota e sua raposa ouviram algo se movendo nas sombras. Chumu e Mochi continuaram a caminhar para casa, quando de repente apareceu um morcego que se assemelhava a um Pokémon, com um grito tão poderoso que era capaz de destruir o entorno. Mochi então avançou e usou uma de suas habilidades, que se assemelhava a um lança-chamas telepático, incinerando a criatura no chão. Chumu reconheceu a habilidade, chamada de lança-chamas, o que significava que seu treinamento havia sido bem sucedido. Agora, Mochi tinha duas características. A principal era a característica besta e a secundária era sua característica distante. O dia em que eles deixariam a ilha finalmente chegou, e o Sr. Cope disse às crianças que deveriam se considerar sortudas por terem a chance de partir e escapar dessa ilha pesadelo. A maioria deles comemorou, enquanto Chumu estava tendo problemas com o enjoo do mar. Um dos diáconos viu os dois e os alertou para não ficarem perto do oceano, pois havia muitos solpetes perigosos por ali. Ele explicou que se essas criaturas detectassem pessoas fracas, todas viriam atrás delas. Como esperado, uma dessas criaturas tentou atacá-los, mas Chumu salvou você dela. O diácono sabia o que era essa criatura, chamada de Tubarão Piton. Ele então informou ao Sr. Cole que o barco deles estava sendo cercado por essas criaturas. Os tubarões Piton começaram seus ataques, e o barco estava sofrendo danos significativos. Os diáconos ordenaram que todos entrassem na cabine do navio. O Sr. Cole também estava lutando para desviar dos ataques desses tubarões, e um deles o pegou, puxando-o para o oceano. Seus seguidores pensaram que seu chefe estava perdido, mas então um enorme esguicho d'água surgiu e era o Sr. Cole, de volta ao barco. Ele também convocou seu soulpet do espírito da água para eliminar todos os tubarões Piton. Esse soulpet era poderoso, com ataques capazes de atingir vários tubarões Piton, e a ameaça desapareceu. Até criou uma parede de gelo para aqueles que tentaram fugir. Esses tubarões eram fracos demais em comparação com o Sr. Cole, e alguns diáconos elogiaram seu soulpet da água, pois ele estava ficando mais forte a cada vez que o viam. Outras crianças também comemoraram, pois agora estavam a salvo. Enquanto isso, Chumu pensava que ainda não conseguia derrotar o Sr. Cole, já que todos os seus soulpets estavam na terceira evolução. O sol estava prestes a se pôr quando eles chegaram à costa da Ilha do Pesadelo Oceano. Seu barco se aproximou lentamente da ilha, que era muito diferente de sua casa anterior. Os diáconos lembraram às crianças que, se saíssem bem nesse teste, poderiam ser enviadas para ilhas ainda maiores. O lugar estava lotado e eles foram imediatamente recebidos por algumas garotas. O Sr. Cole começou a ficar animado, então deixou a responsabilidade para seu amigo de sorte, Senzi. Este chefe passaria sua noite em outro lugar. Zanzi, então, disse às crianças que elas estariam lutando contra as crianças de outras ilhas dentro do Palácio dos Pesadelos em alguns dias, e com base em seu desempenho, receberiam alguns benefícios. Este diácono estava esperando que um deles pudesse obter um posto mais alto em breve, e ele estava falando sobre Chumu. Depois daquela longa caminhada, eles chegaram à sua nova residência. Cada um deles foi designado para um quarto, e Guffen seria o líder deles. Também receberam uma moeda de ouro cada um, que poderiam usar para comprar coisas que precisassem para melhorar sua força. Chumu planejava usar sua moeda em um mercado de ervas próximo. No entanto, ele se perdeu na cidade, mas então sentiu um aroma familiar e o seguiu até uma loja. Um velho homem o cumprimentou e perguntou o que ele precisava. Chumu imediatamente respondeu e pediu por Riavene Blue Egras. O velho homem disse que a planta custaria 2 moedas de ouro, e Chumu só tinha uma moeda de ouro. Diante disso, o velho homem mudou de tom e disse a Chumu que ele deveria procurar em outro lugar, já que não tinha dinheiro suficiente. Chumu então mostrou ao velho homem algumas soulcores que tinha e perguntou quanto elas valeriam se as vendesse. O velho percebeu que essas soulcores não eram das bestas daquela ilha e descobriu que Chumu era da Ilha do Pesadelo. Ele disse a Chumu que poderia comprar essas por uma moeda de prata e 5 moedas de cobre em sua moeda. 10 moedas de cobre eram equivalentes a uma moeda de prata, e 10 moedas de prata eram equivalentes a uma moeda de ouro. Ele também sugeriu que, como novo recruta, o salário de Chumu seria limitado, então ele deveria encontrar maneiras de ganhar dinheiro extra. Empolgado, Chumu perguntou ao velho se ele conhecia algum método, e o velho homem mostrou a ele a possibilidade de comprar soulcores das bestas que Chumu conseguisse derrotar. Ele também informou a Chumu que essas criaturas estavam localizadas na densa floresta ao sul. Mesmo antes do velho terminar de explicar, Chumu já estava a caminho. Já era noite quando ele chegou à densa floresta e, ao caminhar, pisou em um osso. Ao virar a cabeça, viu perigosos soulpets esperando por ele. Enquanto isso,
O Sr. Cole estava ocupado bebendo com um homem chamado Lucian, e ele pediu ao homem que o ajudasse a eliminar um garoto chamado Shumu. Descobriu-se que Shangmu e os outros garotos eram seus servos, mas todos foram mortos pelo Prota. Ele também disse a Liu Jian que o Soul Pet de Shumu era apenas uma Moonlight Fox. Liu Jing assegurou ao Sr. Cole que lidaria com o assunto. Enquanto isso, na loja de ervas, o velho homem estava se perguntando se Shumu tinha sobrevivido, pois já haviam se passado 2 dias desde que ele havia chegado. Mas então a porta se abriu, e ele ficou chocado com o que viu. Era Shumu, coberto de ferimentos pelo corpo. O Prota entregou uma sacola na frente do velho homem, e essa sacola estava cheia de soul cores das bestas da floresta. Shumu conseguiu soul cores de primeira classe, 31 de segunda classe e 2 de segunda classe com atributos duplos. No total, ele reuniu 7 moedas de ouro em soul cores, o que impressionou o velho homem. Ele não via um cliente como esse há muito tempo. Shumu disse a ele que compraria o Sky Blue Egress e usaria as outras 5 moedas para comprar algo nas outras lojas. O Prota estava procurando por uma loja de técnicas de alma, mas o velho homem o deteve antes de sair, revelando que sua loja não era uma loja comum e que ele tinha um lugar especial para clientes valiosos. O velho homem abriu esse local secreto cheio de itens raros e informou a Shumu que tinha muitas técnicas de alma ali. Shumu escolheu a técnica de alma Rapid Free e impressionou o velho homem, pois essa habilidade era perfeita tanto para ataque quanto para defesa, mas custava 5 moedas de ouro. Shumu se sentiu derrotado porque só conseguiu adquirir 2 coisas após 2 dias de trabalho. No entanto, o velho homem lhe deu algo, uma boa poção de cura. Shumu disse que não tinha dinheiro para pagar por aquilo, mas o velho homem lhe deu de graça, dizendo que gosta de investir em seus clientes valiosos. Após isso, Shumu voltou para casa, mas seu humor mudou ao ver o estado de sua nova residência. Ele se aproximou lentamente da casa e espiou dentro. Viu seus amigos cheios de hematomas e então entrou e perguntou a Tingyu o que aconteceu. Ela contou a ele que alguns capatazes vieram dar a eles soul cores de qualidade para se prepararem para a competição, mas algumas crianças de outras ilhas viram isso. Eles foram forçados a trocar algumas das soul cores, e quando se recusaram, começaram a atacá-los. O líder também repreendeu Shumu por estar desaparecido por 2 dias e explicou o formato da competição. Shumu descobriu que a competição seria em formato de equipe, com todos os caminhos da alma de cada equipe lutando ao mesmo tempo. A equipe vencedora também receberia uma técnica de alma como prêmio. Shumu então foi para seu quarto, onde um dos rapazes estava irritado com ele, achando-o egoísta. No entanto, o Prota assegurou que ajudaria a equipe deles a vencer e a buscar vingança na arena. Já era tarde, mas Tingyu começou a espirrar devido ao clima frio, sem saber que ao lado de seu quarto estava o quarto de Shumu, que estava cheio de gelo. Esse cara tinha passado a noite toda praticando sua técnica de congelamento rápido. No dia seguinte, todas as crianças foram levadas para a arena de batalha dos pesadelos. Os diáconos disseram às crianças para não olhar para cima, pois poderiam ofender os oficiais superiores com seus olhares. Um homem se dirigiu ao Sr. Cole porque descobriu que a equipe do Sr. Cole era fraca, e alguém até tinha uma raposa do luar em sua equipe. O Sr. Cole explicou que ocorreu um pequeno acidente que matou a maioria de seus representantes fortes e afirmou que não esperava nada para o grupo deste ano. A maioria dos líderes de outras ilhas começou a rir do Sr. Cole. A partida entre a equipe Kovi e a equipe Gilman estava prestes a começar. As crianças descobriram que a mesma equipe que as atacou da última vez seria a oponente delas. A outra equipe começou a subestimá-las, mas o líder tentou levantar o ânimo de seus companheiros. Eles se alinharam e convocaram seus soul pets. Esses eram os melhores mestres de almas na equipe de Shumu. Enquanto na outra equipe, alguém tinha uma Scarlet Armor Beast, um Dovin Demon e um Gila Monster como seus únicos pets. Esse cara também começou a rir ao ver uma raposa do luar. Disse a Shumu que fariam o melhor para conter a Scarlet Armor Beast enquanto Shumu estava ocupado derrotando os outros soul pets. A partida começou, e Mochi começou a atacar os soul pets mais fracos com suas garras. As outras crianças da equipe oposta até recuaram seus soul pets porque a raposa do luar era muito forte. No entanto, eles não podiam se distrair com esse contratempo. A Scarlet Armor Beast continuou a derrotar alguns soul pets também. Shumu disse à sua equipe para continuar atrasando a Scarlet Armor Beast. Mochi usou sua velocidade para cuidar dos outros soul pets. O Gila Monster foi derrotado com apenas um ataque, o que surpreendeu todos os líderes que estavam assistindo a partida. A equipe oposta reconheceu a força da raposa do luar e agora focaria sua atenção em Mochi. A Scarlet Armor Beast rolou em direção a Mochi.
Ting Yu e Gufen disseram a Shumu que o ajudariam com isso. O Soul de Ting Yu lançou algumas folhas afiadas, enquanto o Bistone Demon evoluído de Gufen também entrou em ação, tentando impedir a Scarlet Armor Beast de rolar. O Soul Pet de Ting Yu até o ajudou com suas vinhas. O guia se gabou de que nenhum deles poderia destruir a armadura de seu Soul Pet, mas então Mochi apareceu e usou sua habilidade de garras. Com apenas um ataque, as escamas da Scarlet Armor Beast foram destruídas. Esse garoto não podia acreditar no que estava acontecendo. Shumu disse a esses dois que essa era a chance deles. Ambos os seus Soul Pets usaram seus ataques mais poderosos e derrotaram a Scarlet Armor Beast, o que o deixou furioso. Ele ordenou que outro garoto usasse seu próprio demônio. Esse cara também era poderoso, e seu Soul Pet lançou um feitiço de propriedade que criou um pequeno tornado azul. Esse ataque pegou Mozai e os outros Soul Pets da equipe de Shumu de surpresa. O redemoinho era poderoso demais, mas Shumu sabia que ainda não havia atingido seu estágio final. Ele ordenou que Mochi fosse direto através dele. Mochi ficou confuso a princípio, mas depois usou uma de suas habilidades, o modo de assalto das sombras, e conseguiu escapar do redemoinho. Ting Yu e os outros ficaram impressionados com Mochi, e agora o demônio do vento começou a fugir, pois estava com medo de Mochi. Seu mestre estava pedindo ajuda, pois seu Soul Pet era fraco no combate corpo a corpo. Gufen então disse que era tarde demais, pois seu Soul Pet já havia lidado com as outras criaturas, e como não haveria mais reforços, Shumu ordenou a Mochi que matasse o demônio do vento com apenas um golpe. O demônio do vento foi cortado ao meio. O líder então elogiou o Sr. Kou e sua equipe, achando que a raposa do luar de Shumu havia alcançado a segunda fase de evolução. O Sr. Kou respondeu que Shumu estava ficando mais forte novamente. Esse cara assegurou ao Sr. Kou que sua equipe era muito mais forte do que essas crianças sob o comando de Gilman. E assim a partida terminou, com a equipe do Sr. Kou vencendo. Shumu e as outras crianças ganharam um pouco de confiança e começaram a reconhecer a força de Shumu. Alguns deles notaram que Mochi ainda estava escondendo sua verdadeira forma por causa da habilidade Aparência Lamentável. Uma garota se aproximou de Shumu e perguntou qual era a verdadeira fase de evolução de Mochi, criando um clima estranho ao redor deles. Ting Yu começou a ficar incomodada com o que viu, mas então Shumu notou algo. Havia um brilho vermelho ao redor do corpo de Mochi, e ele também ouviu um som de assobio. Isso significava que Mochi havia crescido novamente devido às lutas dos últimos dias. Suas garras estavam envoltas em uma aura de fogo, e elas evoluíram, o que significa que seus ataques agora seriam mais poderosos. Mochi também aprendeu duas habilidades, Lâminas do Humor e Garras Dilacerantes de Sangue. Essa raposa do luar agora pode derrotar os Soul Pets de segunda fase 7 estágio. No dia seguinte, outra rodada de partidas foi realizada, e agora a equipe do Sr. Shan e do Sr. Kou estaria lutando. Eles tinham planejado algo ruim, e até mesmo desceriam para assistir a partida. Os Soul Pets da outra equipe eram um Wind Fairy e um Thorn Demon. A equipe do Sr. Kou ficou chocada porque todos eles tinham um pet com a segunda fase de evolução. Gufen lembrou sua equipe de imediatamente recolher seus pets se fosse necessário, pois não podiam deixar que nenhum de seus Soul Pets morresse. Shumu também estava focado, pois sabia que seus oponentes hoje eram todos fortes. A partida começou, e Ting Yu fez o primeiro ataque. Seu Soul Pet criou uma videira defensiva ao redor do campo de batalha, o que fez a outra equipe rir, pois estavam na defesa desde o início. A garota com o Thorn Demon então lidou com esse movimento. Suas vinhas eram muito fortes e atravessaram as vinhas defensivas de Ting Yu. No entanto, Gufen esperava por isso e posicionou seu Rock Demon para pegar as vinhas. Seu Thorn Flower Demon lançou algumas folhas afiadas, mas todas foram anuladas por um ataque de redemoinho do Wind Fairy. Tanto Rock Demon quanto Thorn Flower Demon foram pegos por esse ataque. Enquanto isso, um dos garotos estava pensando em como sobreviver a essa partida sem sofrer danos, mas seu Soul Pet foi atacado por um Hunting Wolf. O outro lado era simplesmente muito forte, e Gufen e os outros foram forçados a recuar seus Soul Pets e admitir a derrota. Esse garoto começou a se vangloriar e subestimar o oponente, mas então Mochi apareceu sorrateiramente e conseguiu cortar esse lobo, mudando a perspectiva desse garoto.
Ele agora enfrentaria a raposa sozinho. O soul pet desse garoto era um Umber e um fogo misterioso apareceu ao lado de Mochi, seguido por um par de mãos que tentaram pegar a raposa. Mochi conseguiu escapar, mas sua sombra foi capturada e a restringiu de se mover. Essa era a técnica de restrição do Umber que impedia o alvo de se mover e usar quaisquer técnicas mentais enquanto estivesse na sombra. Qing Yu sugeriu que Shumu deveria admitir a derrota antes que fosse tarde demais, e ele estava prestes a seguir sua ideia e recolher Mochi. Mas então um feitiço de restrição mental foi lançado sobre ele. Era a obra do Sr. Kou, e esse era o plano dele para derrotar Shumu. Tanto Shumu quanto Mochi estavam sendo mantidos por uma técnica mental. O Sr. Kou até ordenou às outras crianças que saíssem do seu caminho. A outra equipe estava planejando derrotar Mochi, e um Flame Tail lançou algumas bolas de fogo. Shumu foi forçado a levantar a disfarce de seu Soul Pet, e uma enorme explosão foi vista no campo de batalha. Todos pensaram que a raposa do luar estava acabada, mas uma luz estranha foi vista na poeira, e esse garoto a notou. Ele imediatamente disse ao outro para recolher seu Flame Tail, mas já era tarde demais. Mochi saiu com sua verdadeira forma e pulou em direção ao Flame Tail. O Sr. Kou ficou furioso porque nem mesmo sabia disso. A raposa do luar de Shumu estava já na 4ª fase de evolução. Esse cara então disse a todos os seus colegas de equipe para atacarem Mochi juntos. Os caminhos da alma da outra equipe então cercaram Mochi, incluindo um Thorn Demon, um Grasnido Monster e um Red Scorpion, mas Mochi apenas encarou esses Soul Pets. Era uma questão de vida ou morte agora. Mochi iniciou o ataque. O Thorn Demon e o Owen Fairy tentaram impedi-lo, mas a raposa do luar era simplesmente muito rápida. Esse cara então comandou seu Thorn Demon Grass para atacar. Shumu estava prestes a contra-atacar, mas a restrição mental o segurou. Esse sujeito ainda estava atrapalhando sua equipe. Mochi ficou distraído e atingido por esse ataque, mas com sua força restante, Shumu comandou Mochi para usar sua habilidade de Chama Ardente. Isso criou um contra-ataque contra o Thorn Demon Grass e o queimou. Esse garoto estava prestes a recolher seu Soul Pet, pois poderia morrer do ataque, mas este avisou que as chamas continuariam queimando em seu espaço de alma. Esse garoto não acreditou nele e recolheu seu pet, e então aconteceu, ele também se queimou. O Sr. Kou ficou furioso novamente porque Shumu tinha um grande poder oculto e ele pretendia terminar essa luta mesmo com essas desvantagens. Mochi ainda estava em desvantagem numérica, mas a equipe adversária agora estava se perguntando qual era a sua origem, pois ela era muito forte. Seu líder disse para não entrar em pânico. Shumu então comandou seu Soul Pet para tomar a iniciativa. Agora, Mochi pegou o Nido Monster, mas foi mordido por este enorme Soul Pet parecido com um Doberman. Nosso bom garoto conseguiu contra-atacar, e agora estava indo em direção ao Owen Fairy. O Umber apareceu na frente deles, tentando interromper seu ímpeto, e até usou sua habilidade defensiva chamada Escudo de Sombra Negra. No entanto, Mochi estava preparada para esse tipo de habilidade e usou sua Garra Dilacerante de Sangue. Isso foi mais do que suficiente para cortar e quebrar esse escudo. O ataque foi poderoso o suficiente para atingir tanto o Umber quanto o Owen Fairy. Esse desenvolvimento chocou toda a multidão que estava assistindo a partida. Isso também deixou claro que nenhum deles poderia derrotar Mochi, então começaram a recolher seus Soul Pets. No entanto, o Sr. Shan ficou desapontado e convocou seu próprio Soul Pet, que era um Hunting Wolf, e atacou sua equipe. Esse garoto ficou arrasado, pois, depois de lutar por suas vidas, eles seriam mortos assim. Ele começou a gritar, mas o Sr. Jing disse a ele para convocar seu pesadelo e continuar lutando. Ele disse a seu mestre que, se fizesse isso, não teria energia de alma suficiente para alimentá-lo, mas ele não tinha outra escolha. Então ele meditou e começou a cantar. Isso fez aparecer um grande círculo mágico e, após alguns segundos, o pesadelo foi convocado. Mochi estava se sentindo inquieta com isso. Enquanto isso, o pesadelo já estava focado em Mochi. Atacou com uma velocidade incomum, e Mochi foi atingida e jogada no chão. Até ficou com essas chamas negras ao redor de seu corpo. Shumu começou a gritar e chorar enquanto chamava o nome de Mochi. Mochi ainda estava com dor devido ao ataque do pesadelo. Ao ver isso, o Sr. Kou sorriu e pediu a Shumu que desistisse de Mochi, ou então ele seria derrotado. O Prota ainda estava lutando por causa da restrição mental que foi colocada nele. Ele estava de joelhos, mas então chamas brancas começaram a sair de seu corpo. Shumu aproveitou a oportunidade para convocar seu pesadelo branco. Esse Soul Pet era tão poderoso que desintegrou o ataque mental do Sr. Kou, deixando os líderes e diáconos impressionados porque Shumu havia estado nutrindo um pesadelo branco o tempo todo.
Um velho disse a eles que o pesadelo branco foi atraído pela emoção negativa que Shumu tinha e o possuía. Agora que estava livre, Shumu correu imediatamente para Mochi. Shumu também usou sua técnica de congelamento rápido e segurou o pesadelo do oponente. O prota segurou Mochi em seus braços, mas as chamas negras ao redor de seu corpo também o queimaram. Lentamente, as chamas negras foram substituídas por chamas mais claras. O pesadelo branco o ajudou a absorvê-las, pois era muito mais poderoso do que os pesadelos normais que estavam sendo criados. Então, ele se colocou na frente do oponente. Esse garoto já estava à beira da morte porque estava alimentando o pesadelo com sua energia de alma limitada. Shumu usou a habilidade Chongmai e colocou fogo nesse conjunto, queimando tanto o monstro quanto o garoto. Eventualmente, o pesadelo foi derrotado, e Shumu também recolheu Mochi em seu espaço de alma para que ele pudesse se recuperar. O prota virou a cabeça para olhar para o Sr. Kou, que estava prestes a fugir, mas as chamas brancas já o envolviam. Ele se moveu rapidamente e removeu as roupas em chamas. Shumu disse ao Sr. Kou que, neste momento, ele estava em apuros. Ele também lançou várias técnicas, mas não funcionaram. O prota havia ficado sem energia de alma, e as mesas haviam virado novamente. O Sr. Kou convocou seu próprio Soul Pet, um Hunt Wolf que já estava correndo em direção a Shumu. Shumu mal esquivou do ataque, e o Sr. Kou comandou o Hunt Wolf para matar o prota. Essa cena parecia um déjà vu, mas algo segurou o rabo do lobo. Era um pesadelo branco, mas esse era diferente do de Shumu. O prota imediatamente reconheceu essa criatura. Era o mesmo Soul Pet de sua infância que quase matou todo o seu clã. O Hunt Wolf do Sr. Kou estava indefeso contra esse monstro. O pesadelo branco torceu como se fosse uma toalha. E junto com esse Soul Pet, estava um homem que estava de pé na frente de Shumu. Era o homem que entregou Shumu à Ilha do Pesadelo. O Sr. Kou imediatamente curvou a cabeça diante dele, alegando que estava apenas ajudando Shumu em sua luta contra seu pesadelo, mas o Sr. Zed não precisava de nenhuma explicação, pois havia testemunhado tudo, inclusive o momento em que o Sr. Kou usou a restrição mental contra Shumu. O Sr. Zed sabia que o Sr. Kou havia tentado matar a criança que ele estava tentando nutrir. Este homem ordenou a todos que levassem o Sr. Kou embora. Shumu, por outro lado, estava muito fraco para entender o que estava acontecendo. Após alguns segundos, ele desmaiou. A mulher que estava assistindo o tempo todo na lateral entrou em cena. Após algum tempo, Shumu acordou, mas já estava em um navio. O Sr. Zé o cumprimentou. Shumu imediatamente se levantou e perguntou a esse homem por que ele o sequestrou. O Sr. Zé explicou a ele que o verdadeiro clã já estava ficando para trás e nem sequer estavam qualificados para estar entre os 4 principais clãs na cidade de Gangliu. Shumu entendeu o que isso significava, mas então perguntou quem contratou o Sr. Zia para matá-lo em primeiro lugar. Esse homem não podia confirmar nada, mas estava certo de que era alguém do clã jovem. O clã jovem não deu ao Sr. Zia o que eles prometeram, então ele também lidaria com eles eventualmente. O Sr. Zia compartilhou essa informação com Shumu porque acreditava que ele tinha potencial para se tornar forte um dia. A princesa também pediu que ele desse a Shumu uma maneira de sobreviver. Shumu ficou confuso quando ouviu sobre a princesa e sentiu uma presença atrás dele. Era uma princesa lendo um livro. Shumu não sabia nada sobre ela e estava confuso sobre por que ela o ajudou. O Sr. Zia pensou que talvez ela tivesse pena dele ou se relacionasse com Shumu porque ela também estava nutrindo um pesadelo branco que já estava na 4ª fase. Ele então deu a Shumu 2 opções. A primeira era que o Sr. Zia o deixaria retornar ao seu clã e viver uma vida normal, e ele até tiraria o pesadelo branco dele. A única desvantagem era que Shumu nunca poderia superá-lo como um mestre de alma. A segunda opção era que Shumu iria para a Ilha da Prisão, que abre uma vez a cada 3 anos e envia 3.000 prisioneiros, com apenas uma pessoa sobrevivendo depois de 3 anos. O Sr. Zia acrescentou que se Shumu conseguisse sobreviver na ilha por 3 anos, ele lhe daria o pesadelo branco. Ele também seria aceito como membro do Palácio do Pesadelo. Esses 2 caminhos levariam Shumu a destinos diferentes na vida, podendo continuar a viver pacificamente como um mestre fraco ou optar pelo caminho mais difícil e se tornar uma lenda entre os homens. O Sr. Zeis não pressionou Shumu, ele até deu a ele algum tempo para pensar, mas Shumu já havia decidido que escolheria os 3 anos de desafios na Ilha da Prisão e se certificaria de sobreviver lá. O Sr. Zia sentiu alívio porque não precisaria libertar Shumu e depois assassiná-lo secretamente. Ele então deixou Shumu e a princesa perguntou ao Sr. Zé se Shumu realmente poderia sobreviver naquela ilha. Esse homem não tinha certeza sobre o resultado, mas essa era a escolha de Shumu.
Após alguns dias de navegação no oceano, eles finalmente avistaram a ilha da prisão. O Sr. Zia convocou seu tigre alado e pediu a ele que levasse Chumu até lá. Chumu montou na fera e sabia que ela era forte. O homem disse a Chumu que depois de 3 anos, o tigre alado iria até a ilha para buscá-lo. Com isso, eles voaram em direção à ilha. Chumu avistou a ilha da prisão e ficou animado, parecendo um enorme campo de batalha. O tigre alado virou a cabeça para Chumu porque percebeu algo. Chumu ficou confuso, mas então um pequeno casulo apareceu em seu ombro. Aparentemente, ele estava com ele o tempo todo e estava em pânico agora. Chumu virou a cabeça também para ver o que estava acontecendo e notou uma sombra escura e imensa atrás das nuvens. Ele sabia que isso significava problemas e ordenou ao tigre alado que fosse imediatamente para a ilha da prisão. O tigre entrou em pânico e não conseguiu controlar seu pouso. Eles caíram nas árvores e colidiram com uma delas. Isso acordou os falcões de gelo que estavam descansando nas árvores. Em vez de sentir pena deles, os falcões de gelo ficaram furiosos. Um deles usou sua habilidade e convocou estacas de gelo, colocando Chumu e o tigre em perigo. No entanto, o tigre alado acordou, levantou-se e rugiu, o que foi suficiente para derreter e destruir as estacas de gelo. O falcão de gelo ficou intimidado e fugiu imediatamente. Chumu agradeceu ao tigre mais uma vez e eles continuaram sua jornada. Eles caminharam, e o pequeno casulo apareceu novamente, indicando algo. Chumu seguiu o casulo e deu uma olhada nas moitas, encontrando uma pessoa congelada. Ele notou que não havia feridas no corpo da pessoa, então ela deve ter morrido devido ao congelamento. O casulo ficou em pânico novamente porque viu o mesmo falcão de gelo que os atacou antes. O falcão de gelo lançou um ataque, mas o fogo de Mochi derreteu o gelo, e Mochi o atacou com um golpe. Chumu e seus animais perseguiram o falcão de gelo enquanto ele tentava fugir. Ele então notou que a lagarta estava um pouco agitada hoje e lançou sua teia de seda, formando uma rede que pegou o falcão de gelo. O falcão de gelo fez um grito alto, como se estivesse pedindo ajuda, e logo outros falcões de gelo vieram em seu socorro. Todos eles eram falcões de gelo da terceira fase de evolução e eram demais para enfrentar. Chumu ordenou que todos corressem, pois essas criaturas não estavam brincando. Eles executaram um ataque em massa. Chumu se escondeu atrás de uma árvore e a usou como escudo, mas as lâminas de gelo estavam começando a danificar a árvore. Nosso prota começou a pensar que agora eles seriam eliminados. Esta ilha da prisão era muito perigosa. Caterpie usou sua teia de seda novamente e atingiu um dos falcões e depois voou em direção a eles. Nesse ponto, ele mais se parecia com um pepino do que com uma lagarta. Ele cobriu seu corpo com sua seda e continuou a lançar sua teia de seda por toda parte. Após alguns momentos, todos os falcões de gelo foram atingidos pelo ataque de seda. Chumu não conseguia acreditar que Caterpie derrotou todos esses soulpets de alto nível. Agora todos estavam presos em seu casulo. O prota pensou que essa lagarta ciano já estava passando pela fase de pupa. Chumu ouviu algo se aproximando e rapidamente se escondeu atrás de uma árvore. Ele viu outros prisioneiros que descobriram o casulo de Caterpie. Chumu sabia que não podia permitir que destruíssem ou perturbassem seu amigo, então decidiu se revelar. Os prisioneiros rapidamente o subestimaram por ser apenas uma criança, mas, à medida que ele continuava a falar, as teias da lagarta se aproximavam deles, e em questão de segundos, eles estavam todos envolvidos. Um dos prisioneiros tentou convocar seu soulpet, um tigre demoníaco. O tigre demoníaco tentou ajudar seu mestre, mas as teias o dominaram, e o pet também ficou preso. Chumu começou a ficar com medo, pois a seda da lagarta era forte demais, até mesmo para o tigre demoníaco da quarta fase de evolução. Agora, todos estavam presos ali indefinidamente. O prota se aproximou das teias da lagarta e as cutucou, esperando algo ruim, mas nada aconteceu. Ele percebeu que a lagarta ainda o reconhecia, bem como a Mochi. Ele então começou a verificar a bolsa que o homem careca havia deixado para trás, que continha livros de técnicas de alma e alguma comida seca. Ele também encontrou informações sobre essa lagarta ciano e leu que algumas espécies de casulo podem passar por uma metamorfose anormal, podendo levar mais tempo para a metamorfose. Quanto mais tempo o processo, mais rara e forte será a nova criatura. Ele sabia que estava lendo a informação correta sobre a lagarta, mas, conforme folheava as páginas, Chumu descobriu algo. Não havia informações sobre este inseto ciano no livro, não havia sido avistado ou mencionado em lugar algum. Como poderia ser uma nova espécie? Chumu desistiu de procurar. Eles apenas ajudariam e protegeriam o casulo até que a lagarta estivesse pronta. 7 dias depois, Chumu e Mochi ainda estavam vigiando.
O casulo não era mais tão pequeno, havia crescido bastante. Shumu sabia que não podiam ficar ali para sempre e deveriam continuar a ficar mais fortes enquanto esperavam. Mochi estava triste por terem que deixar seu amigo por um tempo, mas o Proto tranquilizou, dizendo que o casulo era forte e ninguém poderia penetrar em sua defesa. Eles planejavam explorar a ilha antes de voltar para esperar pelo amigo. Assim, começou a nova aventura deles. Eles só pararam quando se depararam com um beco sem saída, um penhasco. Shumu disse a Mochi que deveriam voltar, mas Mochi parecia interessado em algo. Shumu olhou na mesma direção e viu uma caverna. Ele pensou que poderia haver algum tesouro de atributo de gelo dentro dela devido aos fragmentos de gelo ao redor. Ao inspecionar mais de perto, ele percebeu que era um ninho de falcões de gelo. Usando as vinhas, Shumu entrou na caverna silenciosamente e foi recebido por ventos gelados intensos. Felizmente, ele tinha Mochi, que usou sua técnica Flame On para se aquecerem. Continuaram a explorar a caverna e encontraram um cristal de gelo no centro. Enquanto Shumu examinava o cristal, ele começou a rachar. Preocupado, ele e Mochi recuaram. Em poucos segundos, o cristal de gelo se quebrou, revelando um fada do ar de gelo de alto nível. Era um guerreiro de gelo classificado com atributos de gelo e fada. Embora estivesse apenas na segunda fase de evolução, Shumu não subestimou sua força. Mochi atacou primeiro, pulando em direção ao fada do ar. O fada do ar parecia confuso. Shumu usou a habilidade Flame On, que tinha uma vantagem de atributo sobre o fada do ar. O fada do ar não teve tempo de reagir, e Mochi conseguiu um ataque direto. Mochi usou suas garras de dilaceração, o que irritou o fada do ar, pois acertou uma área sensível. O fada do ar respondeu convocando espadas de gelo. Embora possuísse um conjunto poderoso de habilidades, Mochi era rápido o suficiente para desviar de todos os ataques. O fada do ar, em seguida, ergueu a mão, como se controlasse todas as espadas. Todas elas se voltaram para Mochi. Surpreendendo, Shumu ordenou que Mochi corresse ao redor do fada do ar para confundi-lo. Isso criou um anel de fogo ao redor do fada do ar, derretendo as espadas de gelo que ele havia convocado anteriormente. Shumu estava bastante surpreso e contente por ter descoberto o Icer Ferry, mesmo que não tivesse experiência em combate. Ele estava confiante de que se tornaria mais poderoso quando o capturasse. Então, ele pediu a Mochi que o contivesse enquanto tentava formar um pacto de alma com ele. No entanto, ele ouviu algo se aproximando da caverna. Eram os falcões de gelo, e havia muitos deles. Shumu sabia que a situação não era boa e precisava apressar a captura do seu novo companheiro. Ele já havia iniciado o processo do pacto de alma quando os falcões de gelo se aproximaram. Ele pensou que, se ficasse parado ali, ambos morreriam. Portanto, ele correu apressadamente para outro caminho dentro da caverna. Enquanto fugia, Shumu percebeu que sua memória estava emanando um aura de frio intenso. O ferre de ar de gelo já havia aceitado seu pacto de alma, mas ele pensou que talvez a criatura não tivesse compreendido que era um contrato de alma. No entanto, ele notou que o ferre de ar de gelo era incrivelmente rápido. Quando Shumu percebeu que era tarde demais, os falcões de gelo bloquearam seu caminho e lançaram uma série de ataques. A explosão resultante os arremessou para longe. Depois desse incidente, o Prota saiu da caverna e estava ocupado coletando informações sobre o Icer Ferry. Ele descobriu que o Ferry possuía um dos melhores talentos de gelo e ar entre todos os soulpets classificados com atributos de água. Shumu elogiou o Ferry por ser ainda mais surpreendente do que ele imaginava. Ele planejava usar a caverna como base, pois era mais segura do que dormir ao ar livre. No entanto, dois prisioneiros descobriram a caverna e perceberam que alguém já estava lá dentro. Sua reação imediata foi matar a pessoa na caverna, e ambos tinham falcões de gelo como soulpets. Shumu ficou furioso por mais uma vez encontrar os falcões de gelo como oponentes. O Icer Ferry então interveio e lidou com os soulpets dos dois prisioneiros. Quando tentaram fugir, uma das espadas de gelo do Ferry atingiu a mochila de um dos prisioneiros, e Shumu comandou o Ferry a criar uma parede de gelo para prendê-los. No entanto, a posição estava errada e acabou prendendo Ferry e Shumu. O Prota ficou um pouco desapontado, mas o Ferry tinha uma expressão de súplica. Shumu o consolou, pois não era culpa do Ferry que não tivesse experiência em combate. Após o gelo derreter, Shumu saiu da prisão de gelo e examinou seus arredores, onde encontrou alguns itens no chão. Ele achou um rolo do Palácio dos Pesadelos, e ao abri-lo, viu seu nome escrito ao lado do nome de Lord Cole. Ele pensou que talvez fosse uma lista de todos os prisioneiros na ilha, e os funcionários marcaram seus nomes. Se alguém morresse, seu nome desapareceria. A fada apontou para algo na parte de trás do pergaminho, revelando que continha uma parte de um mapa da ilha. O Prota obteve muitas informações,
mas achou que deveria capturar os dois para confirmar sua hipótese. A fada brincou e pegou o pergaminho de Shumu, mostrando que estava em uma fase inicial de evolução. Shumu então se lembrou de que ainda não havia nomeado seu novo Soul Pet e decidiu chamá-la de Ning. A fada ficou muito próxima de Shumu, fazendo-o corar. Ele pensou que Ning gostou do nome que escolheu. Depois disso, Shumu continuou procurando os dois prisioneiros e ouviu alguém gritando por ajuda. Ele se dirigiu para o local de onde vinha o som e encontrou alguém interrogando um homem gordo sobre o mapa. O homem gordo estava implorando e afirmou que não o tinha, mas que poderia ajudá-lo a encontrar outros mapas com outros prisioneiros. Shumu descobriu que alguns dos diáconos haviam dado mapas a outros prisioneiros, o que o fez questionar o propósito desses mapas. O homem decidiu matar o homem gordo e convocou sua besta do sangue, um Soul Pet exclusivo do clã jovem. Shumu suspeitou que alguns membros do clã jovem também estavam na ilha. O homem ordenou que a besta do sangue voltasse, pois precisava se reunir com seu grupo. Shumu aproveitou a oportunidade para atacar, com Mochi já posicionado. O Bland Beast percebeu Mochi e eles se prepararam contra ele. Shumu também se revelou, deixando Yang Jide chocado ao vê-lo. Yang Jide perguntou a Shumu como ele havia acabado naquela ilha, e Shumu explicou que era por causa do clã jovem. Yang Jide disse que não se importava e que poderia derrotar Shumu sozinho. Ele comandou sua besta do sangue a atacar, mas Mochi estava preparado e usou sua técnica Moon Clone, fazendo a besta do sangue errar o ataque. Devido à raiva da besta do sangue, ela ficou mais agressiva, aumentando sua velocidade e força. Ela atingiu Mochi, jogando nas moitas. A besta do sangue estava prestes a atacar novamente, mas Mochi já estava em cima dela, pegando-a desprevenida. Jide não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Shumu disse a ele que seu Soul Pet era forte, mas não muito inteligente. Ele também comandou Mochi a matá-lo. Jide começou a correr, usando uma de suas habilidades chamada Wind Beam para invocar um redemoinho que parou Mochi, mas ele tropeçou e caiu. Mochi estava se aproximando e estava prestes a atacá-lo novamente. Jide não desistiu e convocou outro Soul Pet chamado Besta Sanguinária. Seu ataque sônico era poderoso demais, e Shumu pensou que Mochi estava em desvantagem. Ele pensou que Ning poderia lutar melhor e pediu a Mochi para voltar, mas Mochi estava determinado a terminar a batalha. Shumu entendeu os sentimentos de Mochi e permitiu que ele lutasse o quanto quisesse. Jide lançou um ataque enquanto Shumu estava distraído e criou vinhas ao redor deles. Shumu contra-atacou com seu feitiço Rapid Freeze. Mochi também pulou em direção ao Soul Pet do oponente, mas foi pego desprevenido. Foi forçado a usar sua habilidade de encanto, mas Jide sabia como contra-atacar essa habilidade e comandou seu pet para usar o estado de Besta Sanguinária. Essa besta se transformou, aumentando sua velocidade e força, e atacou Mochi. Shumu não esperava que fosse tão poderoso e gritou o nome de Mochi. O dano foi muito grande, deixando Mochi deitado no chão. Jide comandou seu Soul Pet para matar Mochi e a besta sanguinária correu em sua direção. Shumu tentou pará-lo usando sua habilidade Ice Wall, e ordenou que Ning criasse um escudo de gelo, mas a besta sanguinária era muito poderosa e quebrou o escudo facilmente. Shumu então criou algumas lâminas de gelo. Quando Mochi abriu os olhos, viu que seu mestre também estava caído. Ele se forçou a se levantar e protegeu seu mestre com toda a sua força. Mochi também desativou a habilidade Pitiful Appearance e se transformou em sua forma verdadeira. A besta sanguinária não foi intimidada por sua transformação e avançou, mas foi repelida. Nesse ponto, Mochi e Shumu foram cercados por um redemoinho. O Fox da Luz da Lua cresceu outra cauda, deixando Jide e Shumu chocados. O redemoinho que o cercava ficou ainda mais forte, e Jide percebeu o que estava acontecendo. Ele tentou impedir o uso de seu Soul Pet, mas a besta sanguinária estava tão assustada que mal conseguia se mover. Seu corpo já estava congelado devido à pressão que sentiu e, após alguns segundos, Mochi completou sua transformação. Essa era sua forma mais recente. Em apenas um instante, a besta sanguinária recebeu uma série de ataques e não conseguiu reagir. Mochi estava em um nível completamente diferente agora e derrotou essa besta de alto nível. Jide sabia que não tinha mais nada a fazer e virou-se para fugir, mas Mochi já estava a caminho de persegui-lo. Ele lançou uma habilidade de fogo em direção a Jide, e o braço dele caiu. Os papéis se inverteram, e agora era ele quem estava implorando por misericórdia. Mais tarde naquele dia, a chuva começou a cair, e Jide ficou do lado de fora nesse estado. Nosso protagonista estava agora dentro da caverna, ocupado lendo um livro. Ele descobriu que Mochi havia se transformado em um demônio de fogo maligno de 6 caudas. Shumu acreditava que, com Mochi ao seu lado, o tesouro nesta ilha-prisão seria definitivamente seu.
Ele fechou o livro e lembrou do que Chad havia lhe contado há algum tempo. Chad revelou que os 3.000 prisioneiros foram encorajados a se matar para encontrar o tesouro enterrado nesta ilha. Os prisioneiros precisavam coletar todos os mapas que estavam no verso dos pergaminhos para encontrar a localização exata do tesouro. Ele também revelou que a família Yang ordenou a Lord Zia que matasse Shumu, mas como seu clã não o pagou o suficiente, Lord Zia manteve Shumu vivo. O tesouro inteiro do clã Yang foi então roubado por Lord Zia e enterrado aqui como recompensa. Sabendo dessas informações, Shumu estava determinado a fazer o clã Yang pagar. Um mês já havia se passado, e Shumu continuava treinando em suas habilidades de combate, que haviam melhorado muito. Após derrotar uma das bestas na floresta, Ning notou algo e levou Shumu para uma entrada estreita. Ela mostrou ao seu mestre uma área da montanha onde estavam crescendo ervas medicinais de alta qualidade que os ajudariam a ficar mais fortes. Shumu também aprendeu a linguagem dos animais e agora podia se comunicar livremente com eles. Continuando sua exploração, Shumu e Ning encontraram um local com o que pareciam ser plantas medicinais. No entanto, algo estava à espreita. Shumu imediatamente pediu a Ning que lançasse sua habilidade de armadura de gelo, equipando-os com essas proteções. Algo saltou em frente deles, mas Ning foi rápido o suficiente para lançar sua parede de gelo dupla, que, infelizmente, foi facilmente quebrada pelo ataque desse monstro. O ataque também atingiu Ning, fazendo com que uma enorme garra aparecesse na frente de Shumu, jogando-os para trás em um espaço apertado. Shumu ficou confuso sobre o que tinha acontecido, mas logo percebeu que enfrentava um monstro conhecido como Tigre-Diabo de múltiplas cores, que já estava em sua 5ª fase de evolução. Estava na frente do Tigre-Diabo e meio que foi atingida. Shumu também a chamou de volta. Ele estava grato por Ning ser uma alma de reino elementar, pois não tinham órgãos vitais em seus corpos. Se fosse qualquer outro tipo de alma, poderia ter morrido na hora. Enquanto Shumu se acalmava, o Tigre-Diabo já estava se aproximando. Ele deu um salto para trás e conseguiu se manter em segurança. Sorte que o espaço era estreito demais para o tigre. Shumu começou a pensar se deveria desistir de pegar as ervas medicinais, mas teve uma ideia. Ele percebeu que poderia usar o anel que tinha recebido de Jit. Era um anel espacial que poderia armazenar almas de animais que não tinham assinado um contrato. Ele pensou em tentar se comunicar com o Tigre-Diabo e convencê-lo a entrar no anel, prometendo libertá-lo. No entanto, o Tigre-Diabo não confiaria em Shumu de imediato. Shumu disse ao Tigre-Diabo que, mais cedo ou mais tarde, outros prisioneiros descobririam o local e o matariam porque ele estava preso ali. O Tigre-Diabo ignorou os avisos de Shumu. Então, Shumu trouxe um javali selvagem para o ninho do Tigre-Diabo, o que chamou a atenção do tigre. Shumu se despediu do javali, dizendo que esperava que os companheiros do tigre o ajudassem a escapar, caso contrário seria tarde demais. Shumu já estava a certa distância do ninho do tigre quando algo em seu bolso começou a brilhar. Era o pergaminho, e Shumu pensou que talvez um prisioneiro estivesse perto de sua localização. Ele abriu o pergaminho e verificou o mapa. Ele achou que os prisioneiros estavam se aproximando daquela direção. Shumu era esperto o suficiente para enterrar o pergaminho para esconder sua presença e confundir os inimigos, marcando apenas uma árvore para lembrar a localização do pergaminho. Enquanto isso, 2 membros do clã Yang apareceram, Jingli e Jinglian. Eles também sabiam sobre o Tigre-Diabo e planejavam capturá-lo em busca de recompensa. Shumu reconheceu os 2 irmãos. Jinglian decidiu entrar primeiro, pois queria o tigre para si. Seu irmão o lembrou de manter distância do tigre, mas ele não deu importância, pois achava que sabia o que estava fazendo. Ele entrou e viu o Tigre-Diabo, notando que já estava na 5ª fase. Ele começou a invocar seu próprio animal de alma e criou um redemoinho que perturbou o tigre enquanto ele dormia, deixando-o furioso e desejando alcançar seu oponente. Jinglian provocou o tigre ainda mais, revelando seu próprio animal de alma com o mesmo penteado de seu irmão. Enquanto isso, Shumu esperava por sua oportunidade, pensando no que faria a seguir. Oportunidade. Shumu criou uma parede de gelo atrás de Jinglian, e esse cara ainda não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Ele parou de provocar o Tigre-Diabo quando sentiu o frio. Jinglian percebeu que algo estava se aproximando e então viu as espadas de gelo se aproximando. Ele não teve outra escolha senão recuar um pouco para desviar das espadas de gelo e, em seguida, começou a gritar com quem havia lançado os feitiços. Shumu estava no topo da parede de gelo e disse a Jinglian para olhar atrás dele. Jinglian sabia que estava em apuros. Virou a cabeça e uma garra gigante já estava na frente dele. Um grito alto foi ouvido em todos os lugares. Seu irmão, que estava lendo um livro, se assustou. Ele imediatamente pensou em Jinglian.
Jinglian correu em direção ao covil do Tigre-Diabo, enquanto Shumu ainda conversava com o Tigre-Diabo. Ele já havia provado seu ponto sobre as pessoas vindo para matá-lo. O tigre então se levantou, mas estava em um estado de espírito melhor do que da última vez. Jinglian então entrou e descobriu que seu irmão já tinha ido embora. O Tigre-Diabo matou Jinglian antes que ele pudesse lamentar sobre isso. Uma espada de gelo foi lançada na frente dele como aviso, seguida por mais espadas de gelo que forçaram o cara a sair. Ele também ficou chocado ao ver Shumu, pensando que ele já estava morto, mas aqui ele está vivo e estava lentamente derrubando os representantes do clã Jingli. A ação imediata de Jingli foi convocar seu único animal de estimação, mas foi interrompida por Ning. Ele optou então por usar outras habilidades apenas para bloquear o ataque de Ning. Shumu comandou sua fera para continuar os ataques para evitar que esse cara convocasse seu animal de estimação da alma. No entanto, Ning parou porque um homem montando uma besta enorme apareceu de repente. Esse cara era Shang-Chi, um dos servos do jovem clã Shu. Shumu imediatamente reconheceu seu animal de estimação da alma, uma rara besta de sangue que já estava na 7ª fase de evolução. Jingli repreendeu esse cara em vez de agradecê-lo, e também comandou Shang-Chi para matar Shumu. Este careca obedeceu às ordens de seu mestre e virou sua atenção para Shumu. Nosso protagonista sorriu, mas já estava suando. Ele usou seu anel espacial e convocou o Tigre-Diabo multicolorido, que rugiu alto e até lançou a besta de sangue pelo ar. Shumu nivelou o campo de jogo instantaneamente. Assim como os mestres de cultivo, os mestres de animais de estimação da alma também eram divididos em diferentes reinos. As etapas de cultivo dos mestres de animais de estimação da alma também eram divididas em 9 recordações, e essas 9 recordações contavam como uma alma. Pessoas com recordações altas podiam assinar mais de uma alma e algumas até podiam convocá-las todas ao mesmo tempo. Além disso, os mestres de animais de estimação podiam assinar qualquer alma que desejassem, mas se fossem mais fracos que a alma, ela poderia se rebelar e não obedecer às ordens do mestre, assim como o conceito introduzido em Pokémon. Shumu teve essa experiência quando estava começando como mestre de animais de estimação da alma. Ele assinou um contrato com um animal poderoso, e ele fugiu. Agora, sempre ocupará um lugar em seu reino da alma. Essa situação o fez ser alvo de piadas em Ganglow City, mas agora as coisas são muito diferentes. Jingli até pensou que Shumu realmente fez o tigre multicolorido do nível Diabo assinar um contrato com ele. O homem explicou que, como saiu do anel espacial, o Tigre-Diabo não era o animal de estimação da alma de Shumu, mas eles não deveriam levar isso de ânimo leve, pois o Tigre-Diabo estava claramente trabalhando com Shumu. Shang-Chi então convocou 2 de seus animais de estimação da alma mais fortes, uma besta sanguinária na 5ª fase de evolução e um lobo selvagem na 4ª fase de evolução. Mas Shumu não estava nem um pouco intimidado, pois tinha um aliado confiável. Ele deixaria esse assunto nas mãos do Senhor Tigre. Com isso, nosso prota comandou Ning a usar sua parede de gelo, e o Tigre-Diabo também fez seu movimento. Jingli e Shang-Chi foram então separados por essa parede de gelo, e agora 2 batalhas estavam prestes a acontecer, o Senhor Tigre contra as invocações de Shang-Chi e Ning contra os soulpets de Jingli. O Tigre fez seu movimento em direção a Ning. A fada do ar de gelo foi arranhada, mas conseguiu curar a ferida facilmente. Jingli elogiou as capacidades defensivas da fada, pois eram fortes, mas achou que ela não seria capaz de lidar com 2 soulpets. Ele tinha invocado sua lâmina demoníaca alada, que estava na 4ª fase de evolução, e ambos os soulpets se aproximaram de Ning. O tigre usou seu veneno sanguíneo e o outro soulpet usou sua lâmina. Ning permaneceu calma e usou uma de suas habilidades para invocar outra parede de gelo, o que foi suficiente para bloquear os ataques. Shumu também usou sua habilidade Congelar Rápido, que fez o soulpet da lâmina ser incapaz de se mover. Ning então seguiu com sua habilidade de espada de gelo, e ambos os soulpets de Jingli agora estavam em perigo. No entanto, ele não estava assustado, pois ainda tinha um trunfo na manga, um lobo devorador de alto nível que estava na 3ª fase de evolução. Este soulpet era simplesmente rápido demais, e Ning não conseguiu reagir a tempo. Ela foi ferida e caiu no chão. Jingli começou a rir, pois Ning estava rolando como uma criança mimada. Shumu então chamou Ning de volta para seu reino de Soul para ajudá-la a se curar mais rapidamente. Jingli estava esperando os outros soulpets de Shumu, pois apostou que eles não eram fortes. O prota chamou Moshi para lutar,
e Gingli parou de rir, pois seu oponente tinha convocado um Moonlight Fox contra seu lobo. Ele então comandou o lobo a derrotar o Moonlight Fox e devorar Mochi, que rapidamente obedeceu às ordens de seu mestre. Mochi ficou parado, mas seus olhos começaram a brilhar. Ele então removeu sua habilidade Aparência Piedosa e se transformou em uma raposa demônio de 6 caudas. Mochi derrotou o lobo com um único ataque, e o corpo do lobo estava em chamas. As risadas de Gingli haviam desaparecido, e ele se perguntava como esse soupete especial cultivado pelo clã jovem poderia ser derrotado com apenas um ataque. Como ele sabia que não conseguiria derrotar Mochi, ele comandou seu demônio de asas de lâmina matar Shumu. Este soupete seguiu seu mestre, mas Shumu já estava preparado. Ele usou sua habilidade Chongmei e equipou a armadura de gelo. Gingli pensou que eventualmente a armadura de gelo se quebraria, então continuou atacando. O Prota então pediu a Mochi para usar seu olhar maligno, o que atordoou o demônio de asas de lâmina. Mochi então correu na direção de Gingli. Ele tentou convocar seu Bloodthirst Beast, mas isso não foi suficiente para parar Mochi. Este homem estava gritando por ajuda de Shang-Chi, mas o careca não respondeu. Em vez disso, o tigre-diabo quebrou a parede de gelo. Gingli viu o que aconteceu com Shang-Chi e perdeu a esperança. Ele se ajoelhou e chorou porque não podia acreditar que essa maldição estava acontecendo com ele. Shumu então disse a ele que ele não precisava se preocupar, porque o Prota se certificaria de eliminar todos os representantes do clã jovem nesta ilha. Depois de matar Gingli, o tigre-diabo se aproximou de Shumu. Ele ficou assustado porque pensou que o tigre havia mudado de ideia sobre ajudar Shumu, mas o tigre simplesmente deixou a mão cair e continuou seu caminho. Shumu até elogiou o tigre porque ele foi capaz de derrotar Shang-Chi, que já era um mestre de Soul de alto nível. Ele então sonhou em tê-lo como seu único pet porque ele era poderoso demais. Mochi não gostou disso e mordeu a cabeça de seu mestre, mas Shumu assegurou que um dia Mochi seria mais poderoso do que o tigre-diabo. Shumu percebeu que o tigre-diabo lhe deu um anel, que ele pensou que também era um anel espacial, mas um pouco menor. Ele concluiu que talvez fosse usado para armazenar itens. Ele fechou os olhos e se concentrou, fazendo o anel começar a brilhar. O anel tinha uma armadura de alma, que era considerada um grande tesouro. Shumu equipou o anel a si mesmo, e sempre que ele injetasse energia da alma, a armadura da alma se integraria automaticamente à sua alma e seria ativada quando necessário. O Prota tentou ativar a armadura da alma, e lentamente seu corpo foi coberto por esse poderoso tesouro. Shumu parecia um guerreiro de soupete agora. Mochi ficou impressionado com a deslumbrante armadura de seu mestre e também queria uma para si. Shumu assegurou que ele conseguiria uma para Mochi também. Além disso, Shumu encontrou muitos medicamentos no anel espacial de Shang-Chi e planeja entregá-los a Ning. Ele também encontrou o Cold Abyssal Ginseng que havia perdido anteriormente, mas notou que era apenas a fada do ar de gelo, Ning, que já havia consumido todas as pílulas. Ning agarrou a planta e a consumiu, e em poucos segundos seu braço cresceu de volta. Essa planta também era muito eficaz, pois transformou a pele dessa fada e acelerou sua evolução. Shumu pensou novamente em Lord Cole, e agora estava ansioso para enfrentá-lo novamente, pois levou seu pet para a terceira fase de evolução, assim como o Lord Cole. Um ano já havia se passado, e esse prisioneiro estava agora fugindo de alguém. Um soupete de madeira o perseguia e o fez tropeçar, fazendo-o cair. O soupete de madeira imediatamente o atacou, alcançou o bolso do homem, como se estivesse procurando algo, e finalmente obteve o que queria, um pergaminho. Descobriu-se que este soupete de madeira era o mais novo companheiro de Shumu, um soldado de batalha árvore do diabo de alta classe. O Prota abriu o pergaminho e descobriu que, após um ano, restavam menos de 1000 sobreviventes. Ele pensou que todas essas pessoas que ainda estavam vivas provavelmente eram as mais fortes. Enquanto isso, dentro da caverna, Lord Cole estava deitado e descansando quando seu próprio pergaminho também brilhou. Isso significava apenas uma coisa: outro prisioneiro com um pergaminho estava por perto, e ele se perguntou quem era esse sortudo. Lord Cole pegou uma faca e disse à mulher que estava com ele que ela precisava encontrar o prisioneiro. Ela era conhecida como Zinzu e tinha o pergaminho e a arma com ela. Ela estava a caminho de encontrar a outra pessoa com um pergaminho e, enquanto caminhava, pensava que a tarefa estava ficando cansativa. Ela fingia ser gentil com os prisioneiros, e quando eles estavam vulneráveis, ela lançava seu ataque. Ela se perguntava quando tudo isso acabaria.
Começou a chover, e ela se abrigou embaixo de uma árvore, escondendo a faca atrás de si. Fechou os olhos e esperou por sua presa. Uma forte rajada de vento soprou em sua direção, e esse foi o seu sinal de que o prisioneiro havia chegado. Ela fingiu ser fraca, mas, quando virou a cabeça, viu um rosto familiar e imediatamente pulou em direção a Chumu. Essa garota era uma das sobreviventes da Ilha dos Pesadelos. Chumu se afastou dela, pois já sabia que ela traía pessoas e estava usando isso como uma armadilha. No entanto, ela começou a negar isso e disse que, entre todos os conhecidos, Chumu era o único que ela viu no último ano, além de Lord Cole. A expressão de Uprota mudou assim que ouviu o nome de Kovi. Ele a questionou sobre o paradeiro de Kovi, e Zinzu disse a ele que Kovi estava escondido em uma caverna perto da praia. Chumu partiu na direção da caverna, e ela aconselhou Chumu a fugir, porque Kovi certamente verificará o progresso dela. Mas Chumu já não tinha mais medo dele. Zinzu pensou que Chumu não tinha chance de vencer seu mestre, há muito tempo atrás. Depois de um tempo, Kovi foi interrompido porque achou que Zinzu já havia retornado, mas ele foi surpreendido com uma faca que quase o atingiu. O Prota se revelou e cumprimentou o Lord Cole. Ele ficou feliz em vê-lo, pois nunca imaginou que Chumu jogaria sua vida fora nesta ilha-prisão. Chumu não estava interessado em conversas fiadas e disse a Kovi que estava lá apenas para se vingar. Ele estava prestes a convocar seu pet da alma, mas o círculo mágico foi destruído quando Kovi jogou a faca de volta para ele. Este líder dos diáconos também convocou seu pesadelo na frente de Chumu, que usou seu ataque de Fireball, fazendo Chumu correr para fora da caverna. Kovi o seguiu e saiu da caverna também. Chumu já havia convocado seu pet da alma, esperando se vingar de Kovi também. Kovi não podia acreditar que a raposa do luar que Chumu obteve um ano atrás já havia evoluído para uma raposa demônio de 6 caudas. Agora, os dois estavam prestes a lutar, com seus pets da alma fora. Mochi tomou a primeira iniciativa de atacar. Kovi sabia que não podia receber um ataque de Mochi e convocou outro pet da alma para fazer a defesa. Ele invocou a fada Owen e a comandou para bloquear o ataque de Mochi. Mochi estava agora indo em direção ao pesadelo ciano de Kovi, mas a situação mudou instantaneamente. Kovi convocou outro pet da alma, o lobo caçador. Mochi se recuperou do ataque que recebeu e contra-atacou com suas garras, derrotando o lobo caçador com um único ataque. Isso deixou Kovi furioso, e ele ordenou que seu pesadelo ciano atacasse com bolas de fogo. O Prota usou sua habilidade Shondmei e conseguiu lançar um muro de gelo para bloquear a bola de fogo. Ele também recolheu Mochi. Chumu sabia que não podia permitir que Mochi recebesse esse tipo de ataque do pesadelo ciano, pois eram muito difíceis de curar. Ele então convocou seu outro pet da alma, a fada do gelo Ming. Kovi pensou que precisava encerrar essa luta imediatamente, pois o gelo era eficaz contra seu pet de fogo. Seu pesadelo ciano acumulou muita energia ao seu redor e lançou-a em direção ao seu oponente, mas Nin estava pronta e lançou seu muro de gelo, bloqueando completamente o ataque do pesadelo ciano. Espadas de gelo também começaram a aparecer ao seu redor. O pesadelo ciano estava em apuros, pois estava recebendo um ataque total de Nin. Chumu comandou Nin a acabar com isso com sua habilidade Dança do Ar de Gelo. A fada do gelo do ar dançou e se moveu graciosamente, e em questão de segundos, o pesadelo ciano foi congelado. Kovi pensou que era impossível e correu para a caverna, mas tropeçou e caiu de cara no chão, com seu corpo também congelado. Chumu já estava na frente dele, segurando um grande pedaço de gelo, e se despediu de Kovi. Zinzu chegou à cena e viu que Kovi já havia sido derrotado por Chumu. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos de felicidade, mas sua alegria foi substituída por preocupação com sua segurança, pois Kovi já se fora. Ela precisava de alguém para protegê-la. Enquanto isso, Chumu estava ocupado pegando o saque que Kovi deixou dentro da caverna, incluindo algumas valiosas cristais de alma. Mas então ele notou algo. Viu Zinzu se aproximando. A senhorita abraçou nosso Chumu e pediu para que ele a levasse com ele. Ela não queria ficar sozinha na ilha. Chumu ficou um pouco corado, mas pediu a ela que o soltasse. No entanto, ele foi empurrado e caiu no chão. Zinzu disse a ele que faria qualquer coisa por ele e removeu o cinto, inclinando-se em direção a Chumu, começando a implorar. Ela disse que só queria sobreviver. Zinzu se aproximou ainda mais de Chumu, mas o Prota segurou seu ombro e a deteve. Ele mudou rapidamente de posição, criando um momento de silêncio na caverna.
Zinzu pensou que Shumu estava prestes a fazer algo, mas o prota apenas se levantou e a deixou se perguntando por que ele não havia feito nada. Felizmente, o prota não era um simp, gíria usada para descrever alguém que faz tudo para agradar outra pessoa, e disse a Zinzu que ele realmente não precisava de um fardo que o atrapalharia na ilha. Zinzu começou a chorar e implorou intensamente para que ele a levasse consigo, usando o nome de Tingyu como parte de sua súplica. Shumu ficou irritado e disse a ela que sabia que Zinzu já havia usado esse método para sobreviver na Ilha do Pesadelo e que ela não tinha o direito de chamar Tingyu de amiga. O prota disse a Zinzu para não segui-lo, caso contrário, ele a derrubaria também. E assim, Zinzu foi deixada sozinha, chorando. Shumu continuou a se afastar da caverna, pensando em como Tingyu estava se saindo, mas estava certo de que sua amiga estava bem. A chuva também parou, e ele foi recebido por um clima incrível lá fora. 2 anos depois, Lord Zia estava ocupado alimentando os pássaros e se perguntou se Shumu ainda estava vivo. Ele então convocou seu mensageiro alado e o instruiu a trazer Shumu de volta para ele, caso ele ainda estivesse vivo. Na ilha da prisão, não havia muitas mudanças depois de 3 anos. 2 representantes da família Yang conseguiram sobreviver e seus pergaminhos brilharam novamente. Eles já sabiam sobre Shumu e o outro rapaz estava se perguntando se havia alguma armadilha criada por o prota. O cara de cabelo Super Saiyajin estava irritado porque pensaram que a família Yang poderia eliminar todos os outros prisioneiros em apenas 1 ano e recuperar seu tesouro facilmente, mas a maioria de seus representantes foi morta por Shumu. Agora, eles não podiam permitir que isso acontecesse novamente. Eles continuaram sua busca por Shumu, e o homem apontou em uma direção, esperando que Shumu estivesse lá. Eles se depararam com uma floresta cheia de seda e o homem sabia que com essa quantidade de seda branca na área, um poderoso pet da alma estava na floresta. Ele sabia que apenas alguns pets antigos do tipo inseto causavam esse fenômeno, e esse tipo de pet era conhecido como as entranhas de um deus devido ao nome dado ao fenômeno. Este fenômeno específico recebeu esse nome porque o pet antigo cobre toda a floresta com sua seda branca, fazendo com que a floresta se torne uma com o casulo e, portanto, é apelidada de as entranhas de um deus. O cara assustado disse a Zan que eles deveriam sair imediatamente, mas Zan disse que nem o Palácio das Almas nem a Aliança das Almas abririam mão da oportunidade de capturar um pet da alma antigo como esse. Eles não podiam deixar essa oportunidade escapar. Zan pensou que, se conseguisse capturar esse pet da alma antigo, se tornaria facilmente o domador mais forte na cidade de Laogang. Ele então começou a se dirigir para a floresta, e, à medida que se aproximavam, viram um gigantesco casulo. Zan ficou impressionado com o que viu, enquanto o outro homem já tinha um pressentimento ruim sobre aquilo e sugeriu que eles simplesmente fossem embora. No entanto, Shan insistiu em ficar, afirmando que o pet da alma ainda estava na fase de casulo. Ele então correu em direção ao casulo, alegando que seria dele assim que chegassem lá. Quando chegaram, viram alguém que já estava junto ao casulo. Zen cumprimentou o outro cara e disse a ele que poderia ir para o inferno. Mas, então, os pergaminhos deles começaram a brilhar novamente, o que significava uma coisa: outra pessoa estava chegando. Quando a pessoa se virou, eles descobriram que era Shumu. Zan convocou seus pets da alma e disse a Shumu que o pet da alma antigo já era dele. Ele tinha um fada do trovão e uma besta trióptica de asa sangrenta. Ambos os pets da alma carregaram para seus ataques. Moshi interveio para detê-los. O fada do trovão recebeu a ordem de mirar Shumu primeiro e lançou um raio poderoso em sua direção, seguido por um ataque a Moshi. O lugar onde Shumu estava parado explodiu. Os 2 caras da família Yang estavam felizes, mas então Jing percebeu algo. Um servo apareceu do nada. Este era um Night Thunder Druid Beast, uma alma de classificação de comandante, e Shumu estava montado nele. O Thunder Druid Beast absorveu o raio. Shumu então comandou sua alma para facilitar sua habilidade. Uma energia sombria começou a se reunir entre seus chifres e foi lançada em direção a Zan. Esse cara sabia que o ataque era poderoso, então usou seu escudo radiante, sendo suficiente para bloquear o ataque. Agora, ele se perguntava como diabos Shumu conseguiu uma alma de classificação de comandante, e além disso, era de duplo tipo, com atributos sombrios e de raio. Zan ficou irritado porque não era hora de ficar admirado. Ele comandou o outro cara a ir e convocar suas almas. Ele também tinha uma Blind Wing Trioptic Beast e um Terror Wolf. Shumu começou a pensar em como lidar com esses 2. Ele os provocou, correu para longe, conseguindo fazer esse cara o seguir facilmente. RMC os liderou mais fundo na floresta e, assim que já estavam separados de Zan, Shumu parou. Ele pediu ao Thunder Druid Beast que usasse sua habilidade de quebrar sonhos, hipnotizando-os.
Começaram a ver ilusões horríveis que os assustaram. Ele e suas almas fugiram. Zan agora se perguntava o que aconteceu com seu companheiro. Achava que talvez Shumu tivesse lançado um ataque mental em Yami. Como ele estava assustado, esses ataques eram muito eficazes. Shumu voltou e disse a Zan que seu companheiro já o tinha deixado sozinho. Ele até acrescentou que isso era típico da família Yang. Eles não conseguem vencer nada a menos que tenham alguém para apoiá-los. Isso irritou Shan e ele ficou furioso. Ele também convocou sua alma mais forte, chamada Thousand Feet Poisonous Centipede. Este era um gigantesco Soul Pet. Shin já estava em um estágio elevado de lembrança, podendo convocar 3 Soul Pets de uma vez. Este centopeia me lembrou do chefe monstro de One Punch Man. Shumu desceu e começou a ficar sério. Ele disse ao Thunder Dream Beast que poderia facilmente conter o Thunder Fairy e pediu-lhe para segurar o centopeia. Moshi então aproveitaria a oportunidade para esquivar-se deste monstro e depois eliminar o outro Soul Pet. Esses 2 Soul Pets superpoderosos correram em direção aos seus oponentes. O centopeia usou seu veneno, mas foi anulado pelas habilidades de Little Knight e Moshi. Moshi então pulou em direção ao Soul Pet, e como estava distraído, Little Knight conseguiu lançar sua habilidade de raio sobre ele. Moshi estava atrás da Swing Beast. Felizmente, o Thunder Fairy lançou um redemoinho para parar Moshi, mas Zan sabia que os ataques de Shumu eram rápidos demais. Moshi usou sua habilidade de clone de sombra para confundir seus oponentes. Ele cercou a besta alada e, após alguns segundos, a besta foi cortada com sua habilidade de garra flamejante. A besta alada caiu enquanto ainda queimava no chão, tentando se livrar do fogo, mas não havia nada que pudesse fazer. Zan nunca imaginou que Shumu poderia ficar tão forte em apenas alguns anos. Shumu lembrou de que nenhum membro da família Yang poderia deixar esta ilha vivo. Essa declaração deixou esse cara furioso. Enquanto isso, o fogo criado por Moshi podia ser visto de longe, e um homem montando uma besta alada viu. Era Yang Linkin, outro representante da família jovem, voando em direção ao fogo. Ele notou algo. Viu uma Blonde Winged Trioptic Beast se escondendo atrás de uma pedra. Ele desceu e viu Ig e suas almas estavam assustados. Este velho sabia que isso era causado por um ataque mental. Ele quebrou a habilidade e trouxe esse homem de volta. Linkin imediatamente perguntou a Yang onde Sandy estava agora. Ele então relatou que encontraram o garoto da verdadeira família e esse garoto estava atrapalhando seus planos desde então. Como Zan estava atualmente lutando contra ele, Linkin disse a Yanji para liderar o caminho, pois lidaria com esse verdadeiro garoto pessoalmente. Esses 2 usaram suas almas para voar mais rápido em direção à localização de Zan. Yang apontou algo para Linkin. Eles viram Zan montando sua única alma, como se estivesse tentando escapar. Zan ficou aliviado ao ver Linkin e pediu sua ajuda para lidar com Shumu, que ainda estava na floresta. Este velho liderou o caminho. Agora seria 3 contra 1. Shumu estava montando Little Knight, mas então os viu chegando novamente. Ele reconheceu Linkin e sabia que esse velho era muito poderoso. Ele virou-se para recuar, mas Linkin o perseguiu mesmo assim. Sua alma usou este furacão. Múltiplos redemoinhos agora iam em direção a Shumu. Ele sabia que estava em uma situação complicada. RMC conseguiu bloquear o ataque usando o Tri-Battle Soldier em sua armadura de alma. Linkin ficou surpreso porque Shumu conseguiu resistir a esse ataque. Agora ele estava a caminho de Shumu. O Tri-Battle Soldier viu isso e fez algo. Parou de correr, embora Shumu tenha pedido para recuar também. Este pseudo-corajoso levantou o braço, lançou esta habilidade de rede de raízes para dar mais tempo ao seu mestre para escapar. Mas Linkin era simplesmente poderoso demais e quebrou essa rede de uma vez. O Tri-Battle Soldier também foi cortado, já que era parte do reino das plantas. Este Soul Pet não estava morto ainda. Zan e Yang nem se preocuparam em terminá-lo, pois não tinham almas com atributos de fogo. E agora Shumu estava encurralado. Ele não tinha outra maneira de escapar, mas RMC ainda tinha esse sorriso no rosto. Isso irritou Jing ainda mais. Shumu então disse a eles que era o contrário, que ele foi intencionalmente naquela direção. Esses 3 ficaram confusos, mas então o casulo gigante começou a tremer, rachaduras apareceram em seu corpo, e depois de mais alguns segundos, nosso garoto lagarta finalmente terminou sua metamorfose. Asas verdes enormes estavam começando a se espalhar. Essa era a forma evoluída mais recente de Little Caterpillar. Este majestoso dragão verde emergiu e rugiu. Bom, pessoal, se vocês gostaram deste vídeo deixem o like e comentem abaixo o que vocês acharam. Além disso, se inscrevam no canal, ativem o sino, para mais obras insanas. Até o próximo vídeo!